Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. A autoridade tributária não conseguiu cobrar metade do que programou para este ano em impostos. Isto porque há empresas que fecharam e outras estão a registrar prejuízos. A previsão da arrecadação deste ano é de 186,3 mil milhões de meticais, mas coletou-se 85,1 mil milhões nos primeiros 6 meses. O Estado, através da Autoridade Tributária de Moçambique, cobrou cerca de 89,5 mil milhões de meticais em impostos de janeiro a junho deste ano. Do valor, pouco mais de 4,3 mil milhões é referente ao IVA, que deverá reembolsar aos contribuintes. Assim, cerca de 85,2 mil milhões de meticais é que ficou nos cofres do Estado no primeiro semestre. O valor total de impostos cobrados na primeira metade do ano é inferior a 50% do que está previsto arrecadar até dezembro. Este ano, a meta de cobrança de impostos é de 186,3 mil milhões de meticais. Falência de algumas empresas, prejuízos de outras e corte de despesas do Estado são os fatores que afetaram negativamente a cobrança de impostos. Prejuízos apresentados por empresas como resultado da redução da procura de bens devido ao encarecimento das importações, cessação da atividade de algumas empresas que prestavam serviço aos grandes projetos de investimento, diminuição do volume de obras executadas a favor do Estado e contenção de despesas de funcionamento e de investimento por parte do Estado, impactando nas entregas de receitas a empresas do âmbito de construção civil, em particular, reduzindo substancialmente a contribuição em sede do Imposto por Valor Acrescentado, ou seja, IVA. Embora tenha arrecadado de janeiro a junho 45,71% dos impostos programados para 2017, a autoridade tributária compromete-se a alcançar o objetivo deste ano. A informação foi publicada esta quinta-feira em conferência de imprensa. Porém, houve também fatores que contribuíram de forma positiva nas cobranças de impostos. Retenção na fonte como resultado dos juros de depósito a prazo, aumento dos apostadores dos jogos de fortuna e azar, aumento dos preços de carvão e da estabilidade do preço do petróleo no mercado internacional, realização de leilões de rubis que renderam a título de imposto à produção mineira o equivalente a 5,4 milhões de dólares. Para além de dar o ponto de situação das arrecadações de receitas fiscais, a autoridade tributária também apresentou a nova pauta aduaneira que já está em vigor e prevê isenções fiscais na importação de certos produtos dos setores da saúde e agricultura. As receitas de mais-valias de 350 milhões de dólares americanos, resultantes da operação da empresa italiana Eni, podem ser cobradas até outubro próximo. A cobrança está dependente de uma autorização do governo. Relativamente à tributação das mais-valias, estão em carteiras 22 transmissões, com destaque para operações de transmissão de títulos no setor de recursos naturais. Neste período, foram analisados e terminados 15 transações, tendo sido apurado o montante de 27,4 milhões de meticais e pago o valor de 1.361.820 meticais, cujo remanescente valor está em cobrança. No que diz respeito à operação que envolveu a transmissão indireta de interesse participativo na área 4 da Bacia do Rovuma, que envolveu a Eni e a ExxonMobil, continuam demarches com vista à sua finalização, sendo que, decorridos 30 dias após a sua conclusão, a entidade cedente, no caso a Eni, irá efetuar o pagamento do imposto de cerca de 350 milhões de dólares norte-americanos. Relativamente às mais-valias da Eni, nós temos a dizer que nos termos da nova lei de petróleos, é preciso que esta entidade seja autorizada a efetuar a transação pelo governo moçambicano, avaliando todos os contornos que envolvem a transação e no que diz respeito à capacidade técnica, questões que têm índole de responsabilidade por parte da entidade que cede e da entidade adquirente. Estes processos todos ainda não foram finalizados, portanto, a entidade ainda não tem total aval do governo moçambicano para que possa
possa proceder à transmissão dessas ações. A nossa expectativa é que até outubro, novembro, esta operação esteja concluída. O Presidente da República iniciou, portanto, esta quinta-feira uma visita de 3 dias à província de Manica. O distrito de Tambara foi a porta de entrada do chefe de Estado àquela província, onde inaugurou a ponte sobre o rio Muira. A população pediu à Filipe News a asfaltagem do troço que dá acesso a Tambara, a expansão da rede de abastecimento de água, energia e também uma instituição bancária. Filipe News desembarcou na localidade de Nhacalapo, que dista cerca de 300 km da cidade de Chimoio, por volta das 9 horas desta segunda-feira. Aqui saudou a população local, que o aguardava com muita expectativa, e seguidamente inaugurou a ponte sobre o rio Muira. A população agradeceu o feito e pediu ao Presidente da República para que o seu governo proceda à asfaltagem da estrada entre Guru e Tambara, além da expansão das redes de energia. Estamos a sofrer aqui com a chuva, com esse rio de Muira, mas agora já estamos bem, porque estamos aqui a atravessar com um carro, o que quase nós estamos bem. Tempo que as pessoas estavam a atravessar o rio e outras pessoas estavam a morrer, e o rio não estava a atravessar aqui até aqui mesmo, no pescoço mesmo. Para asfaltar a estrada Calingamusi-Tambara, num troço de 130 km e Tambara-Caia, num troço de 200 km, para garantir um rápido desenvolvimento do distrito. Expandir a rede de energia elétrica para os postos administrativos e localidades, visto que, até ao presente momento, a energia elétrica está a beneficiar apenas Nhacolo, a sede do distrito. Estão aí chefes, onde resolverem, que é o trabalho deles. Em resposta, Filipe News disse que as preocupações da população constituem a prioridade do governo, mas está a mobilizar recursos para a solução das mesmas. A outra preocupação vossa que entrou na carta ou na mensagem desta estrada, para ver se conseguimos fazer essa estrada. Quando eu estive a conversar com o empreiteiro, tanto a empresa que fez esta ponte, perguntei se iam desativar o acampamento. Bom, se nós disséssemos avance com a estrada, eles arrancariam amanhã. Mas eu disse, estamos agora a preparar, temos que mobilizar os recursos, os dinheiros, para ver se nós conseguimos pagar aquela parte de entrada, porque não podem continuar a fazer obras ainda sem que tenham pagamento. Para a energia que pediram, algum material para eletrificar Nhacafo e Buzi já tem no Chimoio, mas não basta só ter material, precisamos de mais dinheiro para trazer. O estudo está a ser feito para ver se nós eletrificamos esses 2 postos administrativos, apesar de que um da forma deficiente funciona com o sistema solar e outro com gerador, mas o nosso projeto é mesmo eletrificar. Não paramos por isso, esse projeto existe, está na manga para podermos concretizar. Continuaremos a mobilizar para que haja o banco aqui em Tambara. Sabem que o banco não é do governo, o banco é uma loja, cada um decide onde construir a loja onde quiser. Então essa loja de dinheiro tem donos, mas nós vamos dizer os donos, vamos a Tambara. Filipe News aproveitou a ocasião para deixar claro que prosseguem negociações com a Renamo rumo a uma paz efetiva e instou a população a trabalhar com vista a aumentar a sua produção e produtividade. Quero deixar claro a mensagem, nós continuaremos a dialogar com a Renamo para que haja paz em Moçambique. Quero que vocês continuem a fazer a vossa parte, não odiarem-se entre pessoas, viver bem. Quero que continuem a produzir, cada um na sua área, para produzir mais, para diminuirmos essa coisa que chamamos custo de vida. O César Renamo não é você pensar como ele. A visita do Presidente da República ao Ministério da Ciência e Tecnologia foi tema do programa Opinião no Feminino de hoje. Fátima Mimbiri diz que o Estado não valoriza o saber científico e que a culpa é do sistema. Uma opinião rebatida por Anarita Citoli. Nós
nós não valorizamos o saber em Moçambique, como é que nós vamos ter funcionários de qualidade se nós queremos justamente aquele funcionário de baixa qualificação, aquele funcionário que vai ser subserviente para facilitar, abrir todas as portas para o fazer e desfazer? Começa aqui. E eu penso que o senhor presidente aqui já tem evidências mais do que suficientes por todas as instituições por onde ele passou, que o grande problema é este: nós não valorizamos o conhecimento. Concordo quando se diz que há problemas sérios de fiscalização, tanto de forma vertical, que é, neste caso, por exemplo, do ministro até o chefe de repartição, como horizontal, que é nas diferentes áreas de responsabilidade de cada direção nacional, de cada empresa pública, etc, etc. Muitas vezes, para mim, é um paradoxo nós olharmos e julgarmos indivíduos, porque se calhar o grande problema que nós temos é o sistema. Então, o indivíduo está ali, tem o seu conhecimento, mas ele não consegue se encaixar num sistema que não ajuda a valorizar o que ele sabe. É o sistema, é o sistema. A agricultura no nosso país não evolui, não porque não há conhecimento, não porque não temos extensionistas qualificados, mas porque o investimento na agricultura é para pagar o diretor, é para pagar o ministro, é para pagar não sei o quê, e não em insumos que de facto vão revolucionar a agricultura. Isto é sistemático. Não posso considerar isso um sistema, porque em que é que nós nos baseamos para implementar o programa do governo? Em que? Estamos a dizer que é preciso fazer um novo programa? Não, não podemos. Estamos a dizer que a Constituição está mal escrita? Também não é aí. Temos sim a nossa Constituição. Eu estou resistindo. Porque o sistema não me consegue tirar. Exatamente. Mas que sistema? O meu problema é que eu devo reformar. É uma coisa abstrata. Mas vamos passar toda a vida a mudar. A mudar o mas sistema. Isso não é melhorar. Quem são essas pessoas que estão ali, ficam 40 anos, 45, não querem sair e ninguém lhes tira? Então tenho razão. Então, é olhar para o homem e dizer que o homem eu preciso para implementar as políticas de acordo com os desafios que eu tenho hoje. Este é um debate para acompanhar na íntegra a seguir à telenovela, portanto, às 22 horas. A CTA quer maior abertura e transparência na discussão de propostas legislativas. Para tal, os empresários entregaram hoje ao Governo a proposta de lei de participação pública no processo legislativo. Este é o momento que marca a entrega. Este ato simboliza a entrega da proposta de lei que, a ser aprovada, irá definir as regras de consulta e participação pública na concepção, revisão e revogação de instrumentos legais. É nosso entendimento que a iniciativa de lei, no quadro do nosso processo legislativo, deve ser alargada a diversas classes sociais, que não apenas os políticos e governantes. E é no quadro deste entendimento que a CTA e seus parceiros engajaram-se no desenvolvimento de uma proposta de lei sobre a participação pública no processo legislativo em Moçambique. A ser aprovada, esta proposta irá certamente apoiar o governo de Moçambique e ao legislador de trazer equilíbrio necessário nas decisões políticas e legislações a serem tomadas. Agostinho Vuma defende que já não faz sentido o setor privado ser surpreendido com a aprovação de instrumentos legais que mexem com a atividade empresarial. A ausência deste instrumento ordinário normativo no processo de consultas faz com que várias entidades sigam métodos diferenciados, prazos insuficientes para a reação pública, desconhecimento sobre o encaminhamento dado aos contributos, a ausência de informação ou fundamentação relativa aos instrumentos que não são disponibilizados para a escrutação pública. Mas não são todas as reclamações dos empresários que não são atendidas pelo governo. Aliás, o presidente da CTA congratula-se com os recentes resultados do diálogo público-privado. É justo reconhecer que, fruto do recém-realizado Fórum do Conselho de Monitoria de Ambiente de Negócios em Moçambique, podemos constatar com gratidão
e foram tomadas medidas urgentes e necessárias que resultaram, primeiro, na eliminação do uso obrigatório do serviço de terminal especial de exportação de Nacala e também da fixação do novo custo de visto de fronteira. Além do ministro e do vice-ministro da Justiça, testemunharam a entrega da proposta de lei de participação pública no processo legislativo, membros da direção da CTA e parceiros. Já o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, prometeu que o governo irá fazer uma apreciação necessária da proposta submetida pela CTA. Depois de receber a proposta de lei de participação pública no processo legislativo, Isaac Chande disse que a consulta pública dos atos legislativos é uma prática estabelecida visando garantir a participação democrática dos cidadãos na vida da nação. A presente proposta tem o mérito de propor a criação de um regime específico aplicável a todos os atos normativos, estabelecer o processo para a consulta, definir as responsabilidades, reforçando as bases para o exercício efetivo do direito à participação pública, elevar a qualidade das leis e reforçar a transparência no ato de legislar. O ministro garantiu que a CTA vai participar das fases subsequentes que culminarão com a decisão dos órgãos competentes. Nosso compromisso é de fazer a apreciação necessária, trabalhar dentro de um calendário possível, para que a mesma seja encaminhada dentro do espírito da participação pública dos cidadãos. Depois de ser analisada ao nível do Ministério, a proposta será submetida à apreciação do Conselho de Ministros antes de seguir para a Assembleia da República, órgão competente para aprovar leis. Depois seguimos e olhamos para o recenseamento da população e habitação. Joaquim Chissano, antigo presidente da República, foi hoje recenseado na sua residência na cidade de Maputo. Na ocasião, Chissano reconheceu que a falta de um conhecimento taxativo da densidade populacional trouxe dificuldades durante a sua governação. A equipa do Instituto Nacional de Estatística chegou à casa do antigo estadista por volta das 11 horas da manhã desta quinta-feira e foi recebida pelo chefe da família, Joaquim Chissano, e sua esposa, Marcelina Chissano. O casal foi explicado sobre os procedimentos e foi inquirido. Após cerca de 30 minutos a responder o questionário, a família Chissano recebeu o cartão e entrou nas estatísticas do censo. Para o antigo estadista, o censo é um processo fundamental para a tomada de decisões. Quando eu estive no governo, as nossas estatísticas estavam fracas, não sabíamos muito bem e passávamos muito tempo sem sabermos muito bem dos dados estatísticos da nossa economia, mas que era um pouco difícil fazer um planeamento correto, mas que esse recenseamento vai ajudar a fazer esse planeamento correto. Muito bem, obrigado. A mesma brigada, chefiada por Rosário Fernandes, presidente do Instituto Nacional de Estatística, escalou a residência do chefe da bancada do Movimento Democrático de Moçambique. Lutero Simango reiterou a importância do processo para o desenho de políticas públicas mais próximas à realidade. É através desses dados que é possível, de fato, planificar e traçar uma estratégia de desenvolvimento. Por isso, apelo às moçambicanas, aos moçambicanos e a toda a população em geral para que se recenseie. Recorde-se que este é o 4º recenseamento da população e habitação realizado no país. O processo, que iniciou no dia 1, terá o seu término no próximo dia 15. Brigadas de recenseadores e controladores afetos ao recenseamento geral da população e habitação no distrito de Quilimane mostram-se satisfeitos com a abertura das famílias no processo. A nossa reportagem trabalhou na localidade, portanto, da Madal, povoados de Mingane A e B.
No segundo dia do processo de recenseamento geral da população e habitação, decorrido esta quarta-feira, não houve registro de sobressaltos no processo. As famílias da localidade de Amadão abriram suas portas para serem recenseadas. Vaca nem boi não tem, só galinha, pato tem. Tem? Sim. E cabrito? Não tem também. Não tem. E quantas galinhas tem? Tem 38 galinhas. 38 galinhas. Sim. E patos? Sim, o trabalho está a decorar normalmente. Sim, sim. E como é que está a ser a recepção, portanto, das pessoas nas suas casas? Até que só o ontem, como foi o primeiro dia, e noutras casas as pessoas estavam na machamba, mas e além disso, mas consegui trabalhar ontem. Sim, sim, consegui. As pessoas estão a receber-vos com facilidade? Sim, estão a receber. Estão a receber. Sim, sim. Quantas casas já recenseou? Desde ontem, ou talvez, sim, desde ontem até hoje, são 18 casas que eu recenseei. O objetivo disso tudo, em suma, implica dizer que é para saber o número total da população que vive em Moçambique. Sim. Algumas famílias logo cedo vão a machamba, o que pode dificultar assim o processo de recenseamento. Sobre o assunto, o supervisor desta zona diz que já foi desenhado um plano. Porque os recenseadores passam realmente nas manhãs, então a população está nas machambas. Mas já desenhamos algumas estratégias. Uma estratégia é a seguinte: interagimos com os guias para que as casas recenseadas no dia seguinte sejam antecipadas, para que as pessoas não saiam para as machambas. Embora a agricultura também é importante. Sim, desenhamos essa estratégia. Os envolvidos no recenseamento geral da população e habitação estão satisfeitos com a forma que está a decorrer o processo. Por isso, apelam à colaboração da população. Tenho 35 anos. 35 anos, sim. Pois bem, seguimos com as notícias no Jornal da Noite e agora olhamos para o braço de ferro entre os recenseadores do Distrito Municipal Camachaquén e o Instituto Nacional de Estatística. Os recenseadores prometem abandonar o trabalho caso não tenham subsídio de alimentação. O dia foi de grande tensão por parte dos recenseadores do distrito de Camachaquén, em Maputo, e a direção do Instituto Nacional de Estatística. No terceiro dia do censo, os recenseadores escalaram o edifício sede do INE para exigir explicações junto ao presidente do Instituto Nacional de Estatísticas. 3 horas depois, sem consenso, alguns recenseadores mostravam-se indignados e outros abandonavam o local. Já estamos aqui praticamente 3 horas de tempo. O que está a acontecer é que o presidente fala a mesma coisa. Ele só repete as mesmas coisas. Por quê? Nós queremos solução, queremos subsídio de transporte, alimentação e comunicação. Simplesmente isso. Nós vamos mobilizar todo, Campo Fumo, Camavó, vamos ter que parar, porque não podemos trabalhar assim. Praticamente nós estamos a sentir que estamos a fazer trabalho de Maracuene. É trabalho de Maracuene, é verdade. Mais de 4 horas passaram num encontro com o titular da pasta de estatísticas, que reconheceu a legitimidade das reclamações apresentadas e tomou-se providências cautelares. É justo, né, que se analise, analisei a justiça da situação, é preciso analisar pontualmente o que é que se passa e em função disso chegar às conclusões apropriadas. Amanhã às 16 horas vão ser lidas as conclusões e tomadas as medidas. O que é mais importante é que eles próprios decidiram que amanhã de manhã vão retomar os trabalhos e aceitaram chegar aqui às 16 horas, fim do trabalho, para lerem a conclusão deste grupo de trabalho. Ele vai fazer um trabalho, digamos, de supervisão provisória para garantir que os 15 dias sejam cumpridos, os 15 já iniciados, portanto o trabalho seja cumprido atempadamente. A equipa está constituída e formaram eles também uma equipa de representantes que vão fazer parte de uma equipa de trabalho que vai iniciar já agora, no segundo andar, de 2 horas e meia tempo, para passar em revista alguns aspectos que reivindicaram. Mesmo com as declarações do presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, os recenseadores dizem que caso não se cumpram as promessas, o grupo
irá abandonar o trabalho. Nós tivemos uma reunião de 5 horas de tempo e ainda não tivemos consenso, mas o presidente diz que até amanhã às 16 vamos rever os contratos e vamos assinar. Nós já havíamos começado a trabalhar antes de assinar o contrato, então nós hoje estivemos aqui para reivindicar tudo isso. Vamos entrar no terreno, só que depois às 16 vamos estar aqui para rever o contrato. Se o contrato não nos beneficiar, significa que vamos desistir. Breve pausa no Jornal da Noite, nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Espero por si. Compra Credilec de forma simples, através dos canais daqui. É rápido, prático e seguro. Só tens de ligar asterisco 124 cardinal, escolher a opção recarga, seguido de Credilec, definir o contador e o valor pretendido. E ainda podes ganhar todos os meses uma recarga com 20 vezes o valor carregado. Se ainda não aderiste aos canais daqui, solicita já a adesão numa agência do BCI. Vai daqui, com mais energia. BCI, vai daqui. Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Estava lá, mas houve aqui um patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos de ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos, então, a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Olá, bem-vindos. O país tem um déficit. Secretária permanente. O que isto significa? Ainda está a reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. o objetivo de raptar pela polícia.
local. Esta é uma das vias que está por comunicar. Quais são os grandes... STV Notícias, há 3 anos, informando 24 horas por dia. Esta é a nossa Gorongosa. Apoie o projeto do Parque Nacional da Gorongosa. Um país sem ídolos é um país sem referências. Vamos às notícias no Jornal da Noite. Vamos até a cidade da Beira, onde iniciou hoje, portanto, naquela cidade, o julgamento de um funcionário da Procuradoria Provincial de Sofala, acusado do crime de desvio de fundos. Um funcionário da Procuradoria Provincial de Sofala está nos bancos dos réus desde hoje, na 4ª secção do Tribunal Judicial da cidade da Beira, acusado de ter lesado o Estado através de alterações constantes da sua categoria profissional, tendo chegado a oferir salários de altos magistrados, quando na verdade ele é apenas um ajudante de escriturário. De acordo com a acusação do Ministério Público, tudo começou em janeiro deste ano, quando o funcionário em causa, que responde pelo nome de Joaquim Tivani, aproveitando-se do fato de ser assistente do Sistema de Administração Financeira do Estado, ou simplesmente SISTAF, e com base nas senhas que obteve de um colega, acessou ao campo de categorias no sistema e atualizou a sua categoria profissional nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Assim, Tivani oferiu em janeiro mais 30 mil meticais para além do seu salário e em fevereiro o seu salário ascendeu para cima de 83 mil meticais. Nesta quinta-feira, perante o tribunal, Joaquim Tivani começou por negar que tivesse adulterado a sua categoria profissional e explicou que a atualização pode ter acontecido devido a falhas no sistema. Mediante a insistência do tribunal, o réu acabou afirmando que em janeiro não se apercebera que oferiu mais do que ganhava porque tinha valores por receber, e só em fevereiro, quando oferiu um salário igual ao de um magistrado, é quando deu conta que havia algo errado no seu salário e garantiu ao tribunal que devolveu o excedente ao Banco de Moçambique. Estiveram presentes na audiência outros funcionários da Procuradoria Provincial de Sofala que foram ouvidos como testemunhas, como é o caso de Luís Jabar, agente recenseador de dados. Este admitiu que passou a sua senha a Joaquim Tivani porque encontrava-se doente e fora da cidade da Beira, e a entrega da senha foi a única forma que encontrou para não prejudicar eventualmente outros colegas, pois estava em curso a atualização de dados. Luís Jamar afirmou que já havia trabalhado ocasionalmente com Joaquim Tivani no processo de atualização de dados, daí ter depositado confiança nele, e afirmou ter dúvidas se o sistema por si só faz alterações da categoria e escalões, e assegurou que para alterar as categorias e escalões é necessário ir a um campo específico para o fazer. A próxima sessão de audição está agendada para o dia 14 deste mês e será ouvido um especialista em informática. O tribunal pretende ficar claro se é ou não possível ocorrerem falhas no sistema que alterem a categoria dos funcionários. Refira-se que este caso foi detectado pela Direção Provincial das Finanças, que achou anormal a subida astronômica dos salários do réu e alertou a Procuradoria Provincial de Sofala, que moveu de imediato um processo contra o seu funcionário. Vendedores de peixe junto à Fortaleza de Maputo têm dias contados para abandonar o local.
As deploráveis condições de higiene constituem o principal motivo para a tomada desta decisão por parte da edilidade de Maputo. Nós queremos que acabe a venda de peixe na Fortaleza. Quem somos nós para negar? Simplesmente somos pessoas quando nós estamos para votar. São comerciantes que se dedicam há décadas à venda do pescado retirado do mar e que poderão ser retirados das mediações do Porto de Pescas. O Conselho Municipal da cidade de Maputo, através da variação de mercados, aponta como motivos a falta de saneamento no local, que atenta contra a saúde pública. As pessoas compram peixe naquele local, na Fortaleza, fazem a limpeza do peixe, deixam as vísceras lá, há um cheiro nauseabundo que se propaga naquela zona. Então, o melhor local seriam os mercados. No local não tem água corrente, não tem drenagens para o peixe em especial, as bancas são extremamente precárias, o que constitui um flagrante atentado à saúde pública. Os vendedores da Fortaleza não são os únicos que poderão ser retirados daquele local, como faz referência o diretor de mercados e feiras do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Nós estamos neste momento a sensibilizar o Ferroviário da Baixa, a Fortaleza, vamos iniciar também, até já começamos na Marginal, então vamos sensibilizar paralelamente, vamos integrando os vendedores em função da nossa disponibilidade. Findo este processo, nós vamos definir prazos para a retirada. Os comerciantes dizem não constituir a verdade a alegação do Conselho Municipal para que sejam retirados. Independentemente de dizer que nós sujamos o lugar, mas na verdade nós limpamos, pode não ser visível para eles, porque na verdade, mesmo essas valas que estão próximas de nós, somos nós que limpamos mesmo. Às vezes fizemos reuniões, fizemos muita grande coisa que até eles não aparecem, nós abrimos as valas do porto, nós limpamos todo o lixo aqui. Agora quando dizem que estão nos tirar, já não sabemos para onde nós vamos, nem sabemos o que é que vamos fazer, mas aqui é o nosso ganha-pão. O governo sem coração, sempre quando quer executar uma função, sempre vai executar. Quem somos nós para negar? Simplesmente somos pessoas quando nós estamos para votar. Essa é que é a verdade. Somos nós que não temos higiene. O município apanhou aquela coisa de gaiola que nós tiramos de lá para vir pôr lixo aqui. Já não tiraram dali, deixaram com o lixo aí. Gostaria de que pelo menos o município procurasse um sítio para nós nos deixar. Aqui é nosso escritório. Aqui é onde a gente consegue o pão para os miúdos, pão para a escola e outras coisas. É aqui onde o peixe sai para ir se revender noutros mercados que a gente por aqui em volta da cidade existem. Então, se a gente formos a sair daqui, como é que o peixe vai se vender noutros sítios? Quem vai fornecer? Onde vão adquirir essas pessoas? Com quem? A edilidade de Maputo tem vindo a tentar retirar comerciantes que desenvolvem atividades nos passeios e bermas das estradas, que de certa forma estão expostos ao perigo de eventual acidente de viação. Os vendedores ambulantes desafiam a vida e fazem o negócio nos passeios e bermas das estradas. A Polícia Municipal na cidade de Maputo continua a travar a guerra contra essa prática, mas a resistência é maior. Chamam de luta pela sobrevivência. O negócio aqui na rua é diferente do mercado? É diferente porque o nosso negócio é refrigerante, então refrigerante, pessoas que passam a comprar refrigerante, são pessoas que vão bichar, passear, transporte, então dentro do mercado não podem entrar, não entram dentro do mercado, então compram aqui fora. É o risco que correm diariamente os vendedores ambulantes que transformaram as ruas da cidade de Maputo em locais de negócio. As marcas de sangue nesta parede retratam a violência com que foram colhidos 3 vendedores informais no acidente ocorrido esta terça-feira. O caso deu-se por volta das 17 horas na Praça dos Combatentes, uma das zonas mais movimentadas na periferia da cidade de Maputo. Nesta zona, durante o período noturno, há muitos vendedores ambulantes a desenvolverem a sua atividade aqui no passeio. É justamente por isso que foram atingidos 3 vendedores que estavam neste local pela viatura. Saltou essas caras aqui, então aqui, uma senhora que faz chamuças aqui. Então já essas senhoras aqui estavam fazendo chamuças, é uma senhora aqui, um jovem aqui também que sofreram, uma senhora também estava bancada desse lado aqui. São essas pessoas que sofreram, 4 pessoas. As 3 vítimas recebem cuidados médicos no Hospital Central de Maputo e estão em estado grave. Apesar da memória fresca desse acontecimento, os ambulantes voltaram a posicionar-se no mesmo local. Para sair, eu não estou a ver outro sítio para ir vender. Nunca entrou no mercado?
Nunca entrei e não preciso. Às vezes vem a polícia municipal aqui. Vem, mas não é como em outros sítios. Aqui estão a avisar. Avisar, avisa, mas é para tirar pancusa, assim, nunca tirou pancusa. Avisam que tem que sair? Sim. A Avenida de Moçambique, nas proximidades do Estádio Nacional de Zimpeto, é outro local que concentra muitos informais. A gente estava lá atrás, né? Então, quando veio essa empresa aqui de Chinese, tiraram todas as lojas que estavam aqui, então nós tivemos que vir parar aqui na estrada. Mas não é que nós estamos a ver o perigo, não, estamos em perigo. A Polícia Municipal diz que a guerra contra os vendedores ambulantes não está perdida e lembra que, acima de tudo, é uma luta pela preservação da vida. Não, nós estamos sendo que eles vivem daquela atividade, mas a saúde está em primeiro lugar e nós cá deste lado estamos mais preocupados com a sua própria saúde, se calhar, que eles. É por isso que nós apelamos sempre para que saiam daquele, para que desocupem aqueles espaços que não são apropriados para venda, mas sim para a transitabilidade de peões. 7 crianças foram mordidas por um cão vadio e raivoso na localidade de Madal, em Quilimane. 6 delas já apanharam a primeira dose da vacina contra a raiva e uma não conseguiu por falta de condições. A população decidiu abater o animal para evitar novos casos de mordedura. Trata-se de um caso que chocou a comunidade da localidade de Madal, distrito de Quilimane. É Macibo, de 9 anos de idade, e estes 2 outros meninos, de 6 e 7 anos respectivamente, fazem parte do grupo de 7 que não escaparam à mordedura de cão vadio na última segunda-feira. Os encarregados destes petis explicam o sucedido. O cão veio no mato, pegou criança, caiu. Depois mordeu, a criança começou a chorar. Eu também dei corrida, cão fugiu. Não lhe vi mais. Sim. E depois de morder, o que foi que fez a seguir? Lavou, fui com ele no hospital. Sim. E no hospital o que fizeram? Deu vacina, lavou a ferida dele, foi na cidade, aquele mãe voltou. Sim. Quando aconteceu o ato, eu estava na Machamba e no regresso constato que meu filho está a caminho do hospital com o avô. Chegados lá, deram uma guia para o Hospital Geral de Quilimane, onde apanhou vacina antirrábica. O administrador de Quilimane, Carlos Carneiro, reagiu à ocorrência. O governante diz que a situação é preocupante. A notícia chega de forma muito triste, porque na verdade de uma única vez, quando nos apercebemos que foram 7 crianças, mais do que isso também numa outra área, ainda daqui da Madal, acabou sofrendo uma outra pessoa com o mesmo cão vadio. Isso deixou-nos muito preocupados, mas as autoridades locais, os nossos líderes comunitários acabaram incitando uma atividade no sentido de acabarem de facto com aquele cão vadio. Nesse preciso momento, as informações que nós temos aqui ainda no local é de que o cão vadio já está de facto eliminado. Carlos Carneiro explicou que anualmente tem decorrido a campanha de vacinação antirrábica. Cerca de 24 horas depois da tentativa de assalto a uma residência de empresários chineses na cidade da Beira, que culminou com a morte de um dos assaltantes, a Polícia da República de Moçambique ainda não possui dados que possam conduzir à identificação dos outros integrantes do grupo. Foi através do seu porta-voz, Daniel Macuacua, que a Polícia da República de Moçambique afirmou nesta quinta-feira que ainda não conseguiu apurar dados que possam conduzir a corporação a identificar e capturar os outros elementos que integravam uma quadrilha que, com recurso a uma arma de fogo, tentou assaltar um grupo de empresários chineses que vivem nesta residência localizada no bairro de Macuti no fim da tarde de ontem, na cidade da Beira. Decorrem neste momento tanto diligências com vista à localização tanto dos 2 indivíduos a monte, estes que saíram também se transportando tanto na tal viatura que a momentos portanto, referimos, e no tocante aos expedientes, estes sim já foram produzidos, portanto os autos já foram produzidos e que seguem presentemente a sua tramitação normal e legal. Refere-se que a tentativa de assalto foi frustrada graças à pronta intervenção de um agente de segurança privada. Tanto pertencente à empresa de segurança privada Barões de Segurança, tanto este que na altura também aportava uma arma de fogo, tanto da troca de tiros que aconteceu tanto no local. Um dos meliantes foi
atingido, portanto foi baleado, perdeu a vida, portanto, no local. De acordo com a polícia, a vítima era natural e residente no bairro 7 de Abril, na cidade de Chimoio, província de Manica, segundo a documentação que o mesmo portava. Não podendo, portanto, aferir com exatidão se este endereço é atual ou não, portanto, estamos a dizer daquilo que constava da sua documentação. E chama-se Zito Figura Razão e é um indivíduo de 32 anos de idade. Fazemos mais uma breve pausa no Jornal da Noite. Olhamos agora para a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas do país. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 24 graus, uma mínima de 14. Espera-se uma máxima de 25 graus Celsius para Xai-Xai, uma mínima de 13. 25 de máxima para Inhambane, uma mínima também de 13 graus. Para a cidade da Beira, uma máxima prevista de 25 graus Celsius, mínima de 16. 23 de máxima para Chimoio, 11 de mínima. 26 de máxima para Quilimane, 14 de mínima. Para Tete, uma máxima prevista de 30 graus Celsius, mínima de 17 graus. Nampula poderá ter uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 13 graus. 28 de máxima para Pemba, 19 de mínima. Para Lixinga, uma máxima prevista de 21 graus Celsius, uma mínima de 11 graus. Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Estava lá, mas houve aqui um patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para acolher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo. E os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Ingadiba negaya Moçambique. Ingadiba negaya Moçambique. Sim, somos Moçambique. Somos com orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada que muitas vezes não foi fácil, mas que sempre foi verdadeira,
e com o compromisso de fazer o melhor para Moçambique. Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias. Histórias onde cada sorriso, cada lágrima, cada laço amoroso, cada notícia, cada momento, tudo nos inspira para continuar a produzir, para fazer uma TV cada vez melhor para o nosso país. Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano, do litoral ao interior, da capital às zonas rurais. Entramos e contamos histórias, histórias reais, histórias fictícias. Regamos os sonhos, expomos realidades, vivemos Moçambique. É através desse prazer de contar histórias que nos sentimos parte integrante de uma revolução. Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país nos últimos anos. Assim somos nós, uma emissora completamente engajada com a responsabilidade de levar Moçambique para Moçambique, Moçambique para o mundo e trazer o mundo para Moçambique. Somos o respeito pelas diferenças, somos a fauna, a flora, a cultura, somos a cara dos jovens e dos mais velhos, somos os homens e as mulheres, somos para ele, para ela, para eles, para todos. Temos no nosso DNA a força de um povo guerreiro, feliz e comprometido com o futuro, e isso faz toda a diferença. Reunimos os melhores profissionais com a tecnologia mais avançada para entreter, comunicar e ajudarmos na educação e na promoção da cidadania. Somos uma TV feita por moçambicanos. Somos uma TV feita para moçambicanos. O tempo continuará a passar e nós, na STV, estaremos sempre juntos convosco, pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado, afirmamos com muito orgulho: somos todos Moçambique. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. O candidato à presidência do Ruanda, Paul Kagame, parece não ter oposição relevante. A Comissão Eleitoral do Ruanda desqualificou 3 candidatos potenciais a estas eleições por alegadamente não preencherem determinados requisitos. Em Maputo, cerca de 400 ruandeses registados eram esperados esta quinta-feira nas urnas para escolher o futuro presidente do seu país. Até ao final da tarde, mais de 250 ruandeses residentes em Maputo, Suazilândia e África do Sul já haviam tomado a sua decisão. Com o exercício do seu direito democrático, os ruandeses esperam que mais desenvolvimento ocorra no seu país. Eu gosto que as crianças da nossa terra têm que estudar mais e apanhar a escola completa para conseguir estudar. Trabalho. No Ruanda, as eleições foram agendadas para esta sexta-feira. E segundo as sondagens feitas, o atual presidente Paul Kagame apresenta-se como o favorito da maioria do povo ruandês. O último escrutínio realizado em 2010, Paul Kagame obteve 93% dos votos ruandeses, renovando o seu mandato, que iniciou em 1994, logo que ele pôs fim ao genocídio que custou a vida de quase 1 milhão de Tutsis e Hutsis em apenas 100 dias. Kagame, agora com 59 anos, reclamou já a vitória, assegurando aos seus apoiantes num evento em julho que o vencedor das eleições já é conhecido desde 2015, quando o referendo sobre a Constituição lhe abriu o caminho para poder manter o poder até 2034. Deputados brasileiros votaram para travar o processo criminal contra o presidente Michel Temer. Assim, o presidente Temer só poderá ser
processado pela prática do suposto crime de corrupção passiva quando deixar a presidência do Brasil. A votação que impediu a denúncia de corrupção contra o presidente brasileiro terminou com 263 votos a favor do arquivamento, 227 votos contra e 21 abstenções e ausências. Michel Temer declarou que, diante da decisão, pretende seguir em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que o governo começou há pouco mais de um ano. E é diante dessa eloquente decisão que eu posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história. Embora seja repetitivo, eu digo que é urgente colocar o país nos trilhos do crescimento, da geração de empregos, da modernização e da justiça social. Agora, Michel Temer só poderá ser processado pela prática do suposto crime de corrupção passiva denunciado pelos executivos da JBS quando deixar a presidência do Brasil. Michel Temer foi formalmente acusado pela Procuradoria-Geral em junho, depois de dirigentes do grupo JBS, maior processadora de carnes do mundo, terem assinado um acordo com a Justiça, no qual confessaram crimes em troca de um perdão judicial. Um dos acionistas maioritários da JBS, o empresário Josley Batista, também entregou a gravação áudio de uma conversa que teve com o presidente em maio, na qual os dois combinam supostamente o pagamento de suborno para silenciar o ex-deputado Eduardo Cunha, condenado por envolvimento nos desvios cometidos na petrolífera brasileira Petrobras. Olhar sobre o desporto, o pavilhão do Ferroviário da Beira, que esteve encerrado cerca de 20 anos, apresenta-se hoje como um dos melhores do país depois da reabilitação que sofreu. A infraestrutura desportiva está ao nível de outras de grande dimensão ao nível do continente africano. É o despertar de um monstro adormecido. Durante 2 décadas, o pavilhão multiuso do Ferroviário da Beira, uma das melhores salas de visita para as modalidades de salão do país, ganhou uma nova imagem, fruto da sua reabilitação. As intervenções consistiram na restauração do teto, onde foi substituída toda a cobertura, e pitagem para além da pintura. O piso foi igualmente intervencionado, sendo que o mesmo é de madeira e com uma estrutura almofada que permite a percepção do impacto de quem o usa. Agora é só preciso fazer a conservação deste pavimento para que dure muitos anos. O que é que se recomenda em termos de conservação? Protegerem. Tenho conhecimento que o CFM já comprou uma lona que vai colocar após todos os jogos e, portanto, isso é que vai solucionar e garantir nos próximos anos. Mas, a mais, houve correção dos assentamentos das bancadas que permitem maior conforto aos espectadores. Com a reabilitação, o pavilhão do Ferroviário da Beira passou a dispor de espaços como salas de teste antidoping e massagem. No exterior, o empreiteiro fez a cobertura dos campos de treino, que também beneficiaram de uma nova colocação de pavimento e correção de algumas paredes. Foi tudo revestido com azulejo, portanto, levou um lambrim de azulejo, todas as louças sanitárias novas, novo traçado de água e esgotos. A parte elétrica também, isto não tinha a rede de incêndios e neste momento tem o combate a incêndios. O pavilhão de desporto de Ferroviário é um monumento moçambicano, é um investimento moçambicano e com vontade própria dos caminhos de ferro de Moçambique. Veja aquilo que eu estava a dizer anteriormente, o valor sai através do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro e beneficia o país, beneficia os clubes envolvidos. Depois da Liga Moçambicana de Basquetebol Musal, o pavilhão do Ferroviário da Beira irá acolher o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino na categoria de Sub-16
prova que arranca este sábado. Lá fora do país, equipamentos personalizados de Neymar, que custam entre 100 a 150 euros, estão a ser queimados pelos adeptos devido à sua iminente saída para o PSG. Os adeptos do Barcelona ficaram indignados com a possível transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain a troco de 222 milhões de euros e nas redes sociais vão dando conta da sua insatisfação. Vários adeptos blaugrana, defraudados com o internacional brasileiro, inundaram a internet com vídeos onde aparecem a queimar camisolas com o nome do jogador, que, ao que tudo indica, se tornará o jogador mais caro da história, segundo o site Notícias ao Minuto. Lembre-se que foi dado hoje um dos mais aguardados passos, tendo em vista a concretização da transferência que fará de Neymar o jogador mais caro da história do futebol mundial. Segundo o jornal espanhol Marca, Juan de Dios Crespo, advogado especializado em direito desportivo, foi encarregue de depositar na manhã desta quinta-feira, na sede da La Liga, o cheque de